Mudando aqui para a capital, os passageiros da Zona Leste são os mais prejudicados pelo atraso dos ônibus. Esse é o nosso assunto do Anda São Paulo de hoje. É o que revela, então, um levantamento do nosso Anda São Paulo feito com dados da SPTrans obtidos através da Lei de Acesso à Informação. Vamos mostrar, então, no nosso telão? Opa, vamos aqui, ó. Aí são as 5 linhas que mais receberam multas por atraso ou descumprimento de viagens nos últimos 4 anos. Todas elas, dá uma olhada, ficam na Zona Leste. A primeira da lista é a que liga o terminal AE Carvalho ao Parque Serete. Essa linha foi multada 373 vezes, é isso mesmo. 373 vezes nesse período, né, Glória? E isso aí gera um gasto, né, injustificado aos cofres públicos. A equipe do Anda São Paulo analisou os números e conversou com passageiros e funcionários dessa linha que mais atrasou no ano passado. Vamos ver? 6 da manhã em Arthur Alvim. Como é que é para o passageiro depender dessa linha para trabalhar? É uma linha cheia, é uma linha que atrasa, você não pode contar com ela. Então, ontem eu demorei mais ou menos em torno de 1 hora e 40 minutos no ponto. E você paga por um transporte que não é de qualidade, porque você ficar no ponto 1 hora e 20 é um desrespeito à população, eu acho, né? A linha 233C10 da aviação Metrópole Paulista, que liga o terminal AE Carvalho no extremo da Zona Leste ao Parque Serete, na região da Vila Formosa, poderia ser chamada de linha do atraso. Foi a mais multada nos últimos 4 anos. Os motoristas dizem que a culpa não é deles. Falta de ônibus. A empresa segura ônibus, não solta os ônibus. Falta de operador também. E atrasa e os passageiros xingam, né? Usamos a tecnologia para saber quantos veículos rodam em média por dia na linha 233C10. Os ônibus são equipados com GPS, aparelhos que enviam à prefeitura informações como o prefixo do veículo e localização. Os dados são atualizados a cada minuto. A equipe do Anda São Paulo armazenou mais de 1 bilhão de registros de GPS durante 2 meses e 19 dias. Fizemos uma análise e os dados indicam que a linha roda em média com 6 ônibus por dia. Uma auditoria do Tribunal de Contas do município constatou que em toda a cidade, entre janeiro e setembro do ano passado, os ônibus deixaram de fazer 2 milhões de viagens. Segundo o relatório, isso representa aproximadamente 145 milhões de reais que foram pagos injustificadamente às empresas. Bom, essa aqui é uma das principais consequências desse atraso gigante do ônibus, né? Já está praticamente lotado de gente, não cabe mais ninguém, aparentemente. E o pior, cada ponto, praticamente ninguém desce e é mais gente querendo entrar. Quer dizer, e a gente vê que não é só atraso de ônibus, é falta de ônibus mesmo, Não né? tem. Não tem. O Sindicato das Empresas disse que é a SPTrans que determina o tamanho da frota operacional e os horários e que as empresas recorrem das multas. Aí a SPTrans informou que vai intensificar a fiscalização e que a programação das linhas é baseada nos intervalos e não na quantidade de veículos. Mas aí a gente viu que os intervalos também não estão sendo suficientes nem respeitados, Nem sendo porque afinal de contas fica aquele ponto lotado, ônibus lotados e não são suficientes para as pessoas, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso. Vamos. Até já, viu? Até já, Sabina. E vamos voltar com o nosso Anda São Paulo, porque a gente está falando hoje sobre as linhas que mais receberam multas por causa de atraso ou descumprimento de horários entre 2015 e maio de 2019. Mais cedo a gente viu uma reportagem do Felipe Gonçalves mostrando como é a situação na linha mais autuada. E agora a gente vai falar também como é a segunda linha que mais recebeu multas. Vou colocar aqui, ó, Glória. Vamos lá. É a linha 273410, que vai do Jardim Campos até o metrô Itaquera, segundo o site da SPTrans. Nos dias úteis, os ônibus partem do ponto inicial a cada 6 minutos, entre 5 e 9 horas da manhã, no sentido metrô Itaquera. Essa linha, gente, recebeu 356 multas entre 2015 e 2019, ou por atraso ou por descumprimento de partida, Glória. 356 multas, como é possível? Vamos falar com a Luísa Vaz. Luísa Vaz foi para lá, para a Zona Leste, para ver como é que está o andamento dessa linha. Luísa Vaz, bom dia. Conta pra gente. Passa ônibus, não passa, cumpre o horário, não cumpre. Bom dia.
Bom dia, pessoal. Olha, desde que eu cheguei aqui, eu tô de olho no relógio, monitorando tudo e, por enquanto, o ônibus está cumprindo rigorosamente esse intervalo de 6 minutos. Ele não está atrasado, está cumprindo direitinho. Aí, vocês sabem como é que é. Quando eu chego no lugar, a gente começa a bater um papo com os passageiros e tudo mais. E eles me explicaram que de manhã, geralmente o horário é cumprido direitinho. O problema mesmo é na hora de voltar para casa. É à tarde. É aí que os ônibus atrasam. Aí bagunça a vida dos passageiros que precisam ir para casa, que precisam ir para a faculdade, para a escola. A linha que a gente está acompanhando é essa aqui, a 273410, que sai do Jardim Campos e vai até o metrô Itaquera. Todos os ônibus que passaram nessa linha, eles são desse tipo, do pequenininho, micro-ônibus. Mas, pelo menos aqui onde a gente está, no ponto da rua Melquíades Neves de Campos, eles não passam muito cheio, não. O que a gente observou de problema aqui é o tipo do ponto de ônibus, né? Semana passada a gente falou bastante de acessibilidade. Por aqui, o ponto de ônibus é esse totem, até tem a sinalização de acessibilidade, mas a gente não viu acessibilidade por aqui além do adesivo. A calçada é estreita, não tem rampa, as únicas rampas são de garagem e aí também não obedecem aquele padrão necessário para uma cadeira de rodas. E além disso, né, o que daria a impressão de ser um quesito de acessibilidade, que é o piso tátil para os deficientes visuais, são só 3 partes, mais nada. Chega aqui no ponto, acabou, aí a pessoa que se vire para seguir o seu caminho, né? Então, como a gente está acompanhando, como vocês disseram no início, a linha 273410 é na lista da SP Trans, a segunda que mais recebeu notificações por atrasos e descumprimento de horários, mas de acordo com os passageiros, esse é um problema que se concentra principalmente à tarde, no fim da tarde, na hora de voltar para casa. Eu continuo acompanhando por aqui, a gente vai mudar, vai acompanhar o percurso da linha para conversar com mais gente e trazer as informações para vocês e, é claro, atualizar a situação aqui pela Zona Leste, aproveitando que a gente está na região, beleza? Beleza, combinado, Luísa Vaz. Daqui a pouquinho a gente volta com você, então. Agora vamos para a Zona Leste. Vamos falar agora com a Luísa Vaz sobre Anda São Paulo. Ela que está acompanhando aí os passageiros, né, da linha Jardim Campos, metrô Itaquera. O ônibus chegou, tá tudo certinho? Tá tudo certinho, sim. Agora a gente já mudou de região, a gente está na Vila Curuçá, na rua Bernardo Colasso, é isso, desculpa, esqueci. Benjamin Capuço é o nome da rua e tá tudo certo. A gente vem monitorando o horário da linha 273410. Está bem pontual. O problema, segundo alguns passageiros com quem eu conversei, é realmente no fim da tarde. Aí uma moça estava me explicando o que acontece. Agora de manhã, há outras opções para que os passageiros possam ir até o metrô Itaquera e com ônibus maiores. Mas no fim do dia, o Jardim Campos é uma das poucas opções. Aí a linha fica mais cheia e acaba registrando realmente atrasos. Não à toa, ela foi a segunda mais multada pela SP Trans aí, de acordo com a análise feita pela produção do Anda São Paulo. Vamos aproveitar também e falar de um relatório feito pelo Tribunal de Contas do município no ano passado, que avaliou vários pontos da situação do transporte coletivo e dos ônibus aqui na capital. Então, essa análise observou a pontualidade, a ocupação, limpeza e as condições do veículo. E o resultado final acaba simplesmente comprovando aquilo que a gente mostra diariamente no Bom Dia São Paulo. O índice médio de pontualidade dos ônibus aqui na capital é de 62%, ou seja, um pouco mais da metade dos ônibus costuma ser pontual. Há falhas no processo de manutenção, de acordo com o Tribunal de Contas do município, a limpeza estaria inadequada e, além disso, de acordo com esse relatório, as principais reclamações dos passageiros dizem respeito à postura de quem trabalha no sistema. Eles reclamam que muitas vezes os motoristas não atendem ao sinal de parada, o veículo anda numa velocidade incompatível, às vezes não respeita o embarque, o desembarque dos passageiros, aí acaba tendo algum acidente ou outro. Mas esse relatório do Tribunal de Contas do município, que fez um levantamento entre janeiro e setembro do ano passado, apenas comprova aquilo que a gente acompanha diariamente aqui no Bom Dia São Paulo. Mas por enquanto, a linha que a gente veio acompanhar, a 273410, está tudo certinho nesse início de terça-feira. Sabine e Glória. Tá bom, Luísa Vaz, e acompanhando então como é que está a situação das linhas de ônibus.